Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Como é bom esse encontro semanal com você na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Mas antes de começar o programa de hoje, está aqui o Guia de Estudos Evidências, que pode ser seu e de sua família totalmente grátis. É fácil. Você pode entrar através do QR Code, preencher os dados e receberá em sua casa em qualquer lugar do Brasil. Ou também pode pedir pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou pelo site novotempo.com/estudo ou biblia.com.br. O dia estava ensolarado quando João Batista pregava no deserto da Judeia a vinda do Messias. Então, tomado pelo Espírito Santo, ele afirmou à multidão que o ouvia que em breve eles veriam o Cristo a quem ele descreveu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fato é que, entre os mais diletos seguidores do profeta do deserto, estavam André e um outro companheiro que muito provavelmente seria o próprio apóstolo João, que ainda era apenas um jovem impressionado com a pregação do seu xará, João Batista, e que também estava entre aqueles que aguardavam com ansiedade a chegada do seu Messias. Mas agora, já idoso, o discípulo amado tem uma visão do trono celeste e vê algo que ilumina a declaração que ele ouvira anos antes da boca de João Batista. Ali no trono está o Cordeiro. Mas esse Cordeiro é diferente. Ele tem 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E o mais curioso dos emblemas, o Cordeiro estava em pé, isto é, vivo, mas ao mesmo tempo era como se tivesse sido morto. Chifres na profecia e na cultura judaica, de um modo geral, sempre simbolizavam força e poder. Esse simbolismo vai se repetir em várias visões de Daniel e Apocalipse. Os olhos, como o próprio texto diz, representam o Espírito Santo. E o número 7, eu já falei, a plenitude. Plenitude de poder, plenitude do Espírito repousando sobre o Cordeiro Messiânico. Quanto à expressão como tendo sido morto, o verbo grego por detrás dessa frase é esphagmenon, que literalmente quer dizer imolado, degolado, isto é, com a garganta cortada. Esta era a forma típica como os sacerdotes imolavam ou degolavam os inocentes cordeiros para o sacrifício. E aqui João está mostrando que Jesus foi injustamente morto pelos nossos pecados, injustamente porque ele não merecia morrer. Mas esse Jesus ressuscitou e está agora ocupando o mesmo trono que Deus o Pai. Mas para entendermos as imagens desse plano, temos que compreender o seu contexto macrocósmico. E para isso é preciso ver os elementos que antecipam a mensagem no texto. Eu vou ler para você o que diz Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Acompanhe comigo. Vi na mão direita daquele que está sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Que livro seria esse? O indivíduo que o retém em sua mão direita claramente é Deus. Mas qual o sentido desse livro? O que a cena quer nos dizer? Bom, em primeiro lugar, vamos imaginar como seria o formato desse livro. E eu trouxe alguns objetos aqui para facilitar a compreensão desse texto. Em primeiro lugar, será que o livro que João viu na mão de Deus, quando Deus estava sentado no trono, seria como o Códex? Você se lembra, eu já mostrei o Códex num programa anterior e ele era parecido com o nosso caderno. Ele tinha suas folhas, era geralmente escrito em grego e aqui a pessoa podia facilmente procurar a passagem que ela estava querendo estudar. Será que o livro que João viu na mão de Deus seria algo assim, com selos? Ou seria talvez em forma de rolo, como normalmente eram os livros daquela época? Você se lembra, nós temos a Torá, que era escrita sempre em forma de rolos, e todos os livros da antiguidade, fossem eles livros inspirados ou não inspirados. É difícil precisar ou dar uma assertiva sobre qual era o formato do livro na mão de Deus. É mais provável que fosse em forma de rolo, mas alguns pensam que poderia ser
na forma do códex que eu mostrei para vocês. E os 7 selos? O que seria o selo na época bíblica? Quando a gente fala de selos, a gente geralmente pensa em selo de carta. Quem gosta de colecionar selos pensa naqueles selinhos pequenos. Mas os selos na época bíblica tinham um outro significado bem distinto. Eles eram a marca registrada de uma pessoa. Eram quase que a identidade dela, a sua assinatura registrada, confirmada em cartório. Eu trouxe aqui alguns selos para mostrar para você, originais. Estes selos aqui, aliás, é até bom dizer, eles fazem parte da coleção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP em Engenheiro Coelho. Quem sabe algum dia você pode fazer uma visita ao UNASP e conhecer o museu, tá bem? Eu tenho aqui alguns selos originais da nossa coleção. Esse aqui, ele é em forma quase de um carimbo, é um selo romano. Você pode ver, ele é feito de bronze e ele tem uma pequena abertura aqui em cima, porque a pessoa podia usar esse selo preso ao pescoço como se fosse quase um pingente. E aqui na base você tem o símbolo da pessoa, que podia ser o nome dela ou algum desenho. Então ele escrevia uma carta e literalmente selava a carta como se estivesse carimbando-a. Eu tenho um outro selo mais antigo aqui, que tem inclusive uma inscrição aramaica. Você pode ver o selo, ele também traz algum desenho. E, igualmente, o outro selo que eu mostrei, ele tem aqui também um pequeno buraquinho, onde a pessoa amarrava uma corda bem fininha e levava o seu selo preso à roupa, às vezes até com um alfinete. Como você vê, a importância desses selos era tão grande, que a Bíblia fala diversas vezes de selos, e eu vou dar alguns exemplos bíblicos para vocês. Mas eu quero mostrar mais um selo aqui também, com inscrição embaixo. Normalmente o selo alguns tinham uma dupla linha, o nome de quem era o proprietário, a sua função, e ele carimbava aquele documento que ele queria levar de um lugar para o outro. E este aqui que eu quero mostrar é o que nós chamamos de impressão de selo. Aqui, por exemplo, é uma réplica do selo de Gemaliarro, que é mencionado no livro de Jeremias como um dos inimigos de Jeremias. A impressão de selo é a marca que você deixa numa argila para lacrar, para fechar um documento. Todos esses objetos nos ajudam a entender um pouco o cenário daquele livro que estava nas mãos de Deus. Mas veja, a Bíblia diz que o livro estava selado, fechado, lacrado. Como é que funcionava isso? Eu vou explicar daqui a pouquinho para você. Eu quero mostrar algumas imagens da arqueologia que vão ajudar a esclarecer ainda mais a função dos selos na antiguidade. Preste atenção. Aqui você tem a descoberta da tumba da rainha Puabe de Ur, cidade de Abraão. Ao lado, a imagem original de um membro da corte usando uma capa e nela um selo cilíndrico preso por um alfinete especial. O antigo historiador Heródoto chegava a dizer que era possível reconhecer um nobre da Babilônia por ser alguém carregando um cajado feito à mão e um selo. De fato, na história bíblica de Judá e Tamar, a jovem viúva disfarçada de prostituta pede a Judá que deixasse consigo o seu cajado, a sua corrente e o seu selo. Gênesis 38, 16 a 18. Os selos também eram chamados de bula ou bulei no passado e eram algo muito importante, como eu falei. E, aliás, eles representavam, também mencionei para vocês, a assinatura oficial de uma pessoa. Não tinha nada a ver com selo de cartas, como nós temos hoje em dia. Eu vou voltar a falar dos selos quando mencionarmos o capítulo 7 do Apocalipse. Agora eu quero pegar de novo um dos objetos que eu já mostrei para você para fazer uma nova aplicação agora. É esse aqui, olha. Esse aqui é a impressão de selo, ou a bula, como eu falei. O selo, só para lembrar, é como se fosse o carimbo, aqui é o selo, o carimbo, e a bula, ou a impressão de selo, seria a marca que o carimbo dá num pedaço geralmente de argila. Há uma coisa curiosa em Israel, que quando algumas cidades são encontradas, alguns arquivos reais são encontrados, principalmente se houve um ataque militar e aquela cidade foi queimada, o que nós encontramos muito na arqueologia, na terra, são impressões de selo. Por quê? Porque uma vez que a biblioteca ou o arquivo é queimado, os papiros e pergaminhos que eram selados por esses pedaços de argila acabam se queimando. Mas a argila fica mais dura ainda com o fogo e é preservada. Por isso que, embora dificilmente encontremos
documentos em papel bem preservados, as marcas de selo são facilmente encontradas. Facilmente em termos, porque você tem que ter olho clínico para ver um pedacinho disto em meio à terra. Mas há selos muito importantes que já foram encontrados e marcas de selos também. Agora, como é que funcionava esse pedacinho de argila? Ele funcionava para selar, para lacrar um documento. Eu vou mostrar para você como é que o documento era lacrado. Eu tenho aqui um pedaço de cartolina e imagine que fosse um pedaço de papiro daquele tempo. Aqui você escreve a carta ou o documento importante que você quer escrever, mas você não quer que esse documento seja lido por outra pessoa, senão o destinatário que você está enviando aquele documento. Então só ele você quer que abra aquele documento e leia. Então é muito simples, tanto uma carta como um ofício, qualquer coisa desse sentido, você escreve. Depois você enrola aquele documento como se fosse um rolo mesmo, a cartolina está um pouquinho dura aqui, percebem? Depois que você enrola, eles literalmente amassavam o documento. Desse jeito aqui. Não ficava muito bonito mesmo, não. Depois de amassar, você dava uma dobra aqui, outra dobra aqui, fechando o documento desse jeito, e aqui, com uma pequena corda, você enrolaria aquele documento e num determinado momento você vinha com o seu carimbo, o seu selo, e você simplesmente colocava um pedaço de argila molhada aqui e carimbava. Ao carimbar e deixar a argila secar, a argila acaba lacrando ou fechando o documento e a corda. Em outras palavras, a única forma que eu tenho de abrir a esta carta e lê-la é quebrando o selo, e uma vez que eu quebro, eu posso desenrolar, abrir a carta e ler. Esta era uma forma de selar documentos no passado. Havia outras, é claro. O livro que João vê nas mãos de Deus, ele está selado, mas ele tem uma peculiaridade que eu vou explicar daqui a pouquinho. Ao invés de ter apenas uma marca de selo, uma impressão de selo, ele tem 7 selos. E ele também era escrito por dentro e por fora. O que significa isso? Geralmente, também falei num programa anterior, os papéis eram muito caros naquela época, eram artigos de luxo, não era tão fácil assim ter um pedaço de papel para escrever uma carta. Eu também mencionei para você que havia 2 tipos de papel geralmente, o papiro e o pergaminho. O pergaminho, eu tenho aqui um para mostrar para vocês, era feito de couro de animal, era mais caro e evidentemente muito mais resistente. Os pergaminhos ou os rolos eram especialmente usados na sinagoga, onde estavam transcritos ali os textos da Torá. Havia também o papiro. O papiro era feito de uma planta do Egito e era assim traçado e era usado por várias pessoas para escrever livros, artigos, documentos, cartas ou até mesmo algum recado especial. Um rolo normal de papiro ou pergaminho era fabricado em folhas de 25 centímetros de altura. Quando o texto requeria mais de uma folha, colocavam-se as folhas necessárias horizontalmente e com elas formavam um rolo maior ou menor, de acordo com o caso. O texto se escrevia em colunas de 9 centímetros com margens de ambos os lados e 6 centímetros aproximadamente, com uma margem superior e inferior de uns 6 centímetros e 1 centímetro de separação entre as colunas. Em cada um dos extremos da longa tira de papiro ou de pergaminho, colava-se um cilindro maciço de madeira que servia como esmagador e que ajudava a sustentar o manuscrito. Como você viu nessa imagem, era um tanto até complicado para os padrões de hoje ler um texto. Se você estivesse lendo um texto hebraico, lembrando que o hebraico você lê da direita para a esquerda, você rolaria o texto assim. Se estivesse lendo um texto em grego ou em latim, seria ao contrário. Assim como nós escrevemos hoje. Assim também eles liam nas sinagogas, nas casas de estudo e transportavam seus livros de um lugar para outro. Era um tanto complicado. Mas os judeus tinham uma reverência muito grande para com a palavra de Deus. Tanto é que eles evitavam tocar com o dedo nas letras da Torá. Para isso, eles precisavam usar um pequeno apontador. Esse apontador era chamado em hebraico de iad, que quer dizer mão.
Na verdade, era um ponteiro usado no acompanhamento do texto sagrado durante a leitura sagrada da Sefer Torá. Popularmente, era conhecido como mão da leitura ou ponteiro da Torá. Agora, não eram só os livros sagrados que eram na forma de rolo, eu já falei isto. Todos os livros eram escritos assim. E para termos uma ideia das dimensões de um rolo ou papiro, temos que levar em conta as seguintes estatísticas. Vamos supor as cartas de 1ª e 2ª João, Judas e Filemão. Estas podiam ser escritas numa folha de papiro. Romanos já requeria um rolo de 2,5 metros mais ou menos. Mateus, um rolo de 9 metros e assim por diante. Só o rolo do Apocalipse, para você ter uma ideia, seria mais ou menos uns 4,50 metros de tamanho, em um só rolo. Agora, seria mais ou menos como esse que eu mostrei para você. Sobre o fato do livro estar escrito por dentro e por fora na visão de João, aqui temos duas possibilidades históricas. A primeira é que ele realmente estava escrito numa forma de frente e verso, isto é, na parte da frente e na parte de trás. Vamos supor que o livro fosse feito de papiro. O papiro, você sabe, é uma substância feita a partir de uma planta da medula de um junco que crescia no Egito, ali no Nilo. Então ele extraía dessa medula algumas tiras e fazia um tracejado como esse que você está vendo aqui, em forma de trama e urdidura. Algumas linhas ficavam na horizontal, outras na vertical. Agora é lógico que depois que o livro está pronto, com essas tiras na horizontal, na vertical e na horizontal, ele tinha esse formato aqui. Só que nesse formato, se você escrevesse desse lado aqui, era mais fácil, porque você seguiria mais ou menos nas linhas horizontais. Escrever do lado de cá já seria um pouco mais complicado, onde as linhas do texto seguiriam num outro formato. Então, sendo um livro de papiro, é muito difícil que eles usassem frente e verso para escrever. Já se fosse pergaminho, era mais fácil. Aqui você tem um exemplo de um opistógrafo, ou seja, um manuscrito em papiro da coleção Oxirrinto, encontrado no Egito, e que é escrito na frente e no verso. Quando alguém fazia um opistógrafo muito extenso, é claro, é até redundante falar assim, demonstrava que tinha muita coisa para comunicar por escrito. Juvenal, por exemplo, fala com o sarcasmo de um jovem dramaturgo que passeava com o rolo de uma tragédia que ele mesmo tinha escrito sobre ambos os lados do papiro. Era uma produção, portanto, de dimensões consideráveis. Se esta for a situação da cena do Apocalipse, o rolo que Deus sustentava em sua mão estaria escrito sobre ambos os lados, significando que o conteúdo era extenso. Teria, portanto, de utilizar todos os lados do papel. A história do rolo, portanto, seria longa e detalhada. Mas há quem pense que o sentido do Apocalipse pode ser um pouco mais simples do que tudo isso que eu falei. Apenas uma questão de pontuação, que o texto diria apenas assim, um livro escrito por dentro, ponto, e por fora, selado de 7 selos. É possível. Agora, a favor da primeira hipótese, nós temos um fato importante, que parece que a imagem do Apocalipse é extraída de um texto do profeta Ezequiel. Eu vou lê-lo para você. Então vi, e eis que certa mão se estendia sobre mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ezequiel 2, 9 a 10. Num primeiro momento, parece que a visão de Ezequiel estaria por detrás da estrutura da visão do apóstolo João. Eu vou continuar com a leitura do texto para você. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Apocalipse 5, 2 a 4. Várias respostas já foram dadas sobre o que seria esse misterioso livro na mão direita de Deus. Mais intrigante ainda é o que acontece quando é mostrado na cena que aquele livro, ninguém pode lê-lo. Ninguém é digno nem mesmo de olhar para ele. E João começa de repente a chorar muito. Por que ninguém podia olhar para aquele livro na mão de Deus? Nem mesmo as criaturas celestiais que contemplavam o trono divino?
podiam olhar para um simples livro? E o que havia de tão especial nesse rolo que fez João chorar tanto? Note, não foi um choro de emoção, mas um choro de angústia, quase desespero. Várias propostas já foram apresentadas pelos comentaristas bíblicos. Alguns pensam que seria o livro selado do Antigo Testamento, outros que seria o livro do destino ou ainda o livro do juízo final. São propostas interessantes, mas para mim elas não respondem adequadamente a todos os elementos da profecia. Veja comigo, não há nada que possa se assemelhar ao Antigo Testamento como um livro selado na mão de Deus. Afinal de contas, o livro Testamento não é um livro, mas vários livros. O livro de Daniel, de fato, foi selado pelo Espírito Santo, mas assim deveria ficar até o tempo do fim. Daniel 12, verso 4. De todas as ideias que eu citei, muita gente ainda bate na tecla que Apocalipse capítulo 5, 4 e 5 seria uma cena do juízo final de Deus. E a isto fazem comparação com o livro de Daniel. Eu particularmente não vejo aqui em Apocalipse capítulo 4 e 5 o início do juízo de Deus. E para ficar clara as razões da diferença entre a cena de juízo de Daniel e a cena do Apocalipse, vamos ver no quadro aqui uma comparação entre os dois livros, entre as duas visões. Em Daniel, capítulo 7, você tem a menção, foram postos uns tronos. Aí sim dá início a um processo judiciário no lugar especial do céu. No Apocalipse, não há descrição de mudança de ambiente, nem de tronos sendo colocados, com juízes se assentando. Em Daniel, você tem na narrativa a chegada do Filho do Homem ao ambiente do julgamento para presidi-lo. No Apocalipse, não há a chegada do Cordeiro. Ele simplesmente é visto ali no trono como se já estivesse lá desde o princípio, mas talvez João não tinha ainda se apercebido disso. Ainda no livro de Daniel, o Filho do Homem chega depois que os livros são abertos. Em Daniel fala, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Aí vem o Filho do Homem. No Apocalipse, o Cordeiro chega antes do livrinho ser aberto, o livrinho que está na mão de Deus. Também em Daniel, fala da abertura de livros, no plural. Eu acabei de citar, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. No livro de Apocalipse, capítulo 4 e 5, especialmente o capítulo 5 que estamos estudando, fala apenas de um livro na mão de Deus e não de livros. Mais uma vez, não há menção no livro de Daniel sobre quem abriu os livros do juízo. Há apenas um sujeito indeterminado, abriram-se os livros. Mas quando você vai ao livro do Apocalipse, o único que pode abrir o livro é o Cordeiro. E mais, no livro de Daniel, os capítulos sempre expressam uma natureza judicativa ou judicial muito clara. Nós não temos isto no Apocalipse. A ideia mais judicial do Apocalipse vai aparecer apenas no capítulo 20 em diante. Por essas razões, é muito difícil ver no capítulo 5 de Daniel, cuja visão começa no capítulo 4, uma ideia de juízo final de Deus. Se não é o juízo, qual o significado então do livro com 7 selos? Mas ali fala de um livro com 7 selos e o ambiente é mais carregado que o final do livro de Daniel. Não se trata de não compreender o livro, mas de nem poder olhar para ele. Eu também acho muito difícil interpretar esse livro da mão de Deus, de Apocalipse capítulo 4 e 5, como sendo o livro do juízo final. A visão de Apocalipse 4 e 5 é muito diferente da visão de Daniel capítulo 7, por exemplo, que claramente é um texto judicial. Aqui não parece estar falando disso. Acrescente-se a isso o fato de que a ação do Cordeiro Cristo inicia-se por abrir os selos e no capítulo 6, verso 10, temos os mártires clamando por um juízo que ainda não começou. Compare esse verso com Apocalipse 20, verso 4. A hora do juízo, isto é, o início do seu tempo, só é anunciado mais à frente no livro do Apocalipse, no capítulo 14, verso 7. Bem, já que essas propostas, apesar de interessantes, possuem certas dificuldades textuais, que sugestão ainda hipotética eu poderia apresentar? Talvez a arqueologia nos ofereça uma pista. Os antigos eram muito meticulosos em fazer contratos. Esse, por exemplo, é um contrato de casamento judeu encontrado em Elefantina, Egito, e datado do 5º século a.C. E este é o contrato de compra e venda de uma propriedade. Agora você imagina,
Se havia esses documentos públicos, é claro que deveria igualmente haver um arquivo público, uma espécie de cartório para guardar esses documentos tão importantes. Igualmente, deveria haver uma segurança para que os mesmos não fossem violados. E essa segurança era exatamente o selamento do documento. Como você já viu nesse programa, o selo era uma espécie de identidade especial, especialmente de alguém importante. Seria mais ou menos como uma assinatura autenticada com firma reconhecida. Então, se eu estou, por exemplo, com um documento que valida a compra de uma casa, esse era firmado, assinado e depois selado para ser arquivado. Ele só seria aberto em caso de necessidade. Ou seja, selos não eram apenas usados em cartas enviadas para garantir que o conteúdo chegasse intacto ao destinatário. Eles também serviam de documentos públicos oficiais. Funcionava assim. Suponhamos que eu comprasse uma propriedade na mão de alguém. O contrato de compra e venda era firmado e selado, isto é, lacrado perante autoridades públicas. Esta forma iria o documento para o cartório e se no futuro alguma das partes reclamasse o direito à propriedade numa briga judicial ou mesmo se alguém quisesse vender o terreno, as partes iriam até o juiz, ele mandaria trazer o arquivo ali do arquivo público, quebrar o selo, abrir o documento e assim ler a transação legal que foi feita. Veja esse manuscrito encontrado em Oxirrinco, no Egito, e datado do 4º século de nossa era. Trata de um diálogo de abertura de um testamento. Ele diz assim: o testamenteiro diz ao secretário: na presença de quem você fez o testamento? O tabelião responde: os signatários. O executor pergunta: quantos signatários existem? O tabelião responde: 7, e 4 estão presentes. O executor diz que os 4 subscrevam e reconheçam os seus próprios selos. Talvez aqui esteja o sentido da visão de Apocalipse capítulo 5. O livro na mão de Deus seria o livro da herança que seria dada aos santos, o povo de Deus. Mas ninguém podia abri-lo, nem mesmo olhar para ele, ninguém podia reclamar a herança, porque não tinha direito a ela. Talvez por isso que João chora copiosamente, porque ele estava esperando a promessa, a herança de Deus. Mas se ninguém podia recebê-la, como Deus poderia dar a sua herança ao seu povo? Cristo é o herdeiro e o executor da vontade do Pai. Os 7 Espíritos são as testemunhas. A vontade do Pai foi escrita antes que qualquer outra pessoa estivesse por perto. Não havia ninguém mais para testemunhar. Assim, vemos de forma visionária o que outras escrituras também nos dizem. O plano do Pai foi feito antes da criação do mundo. O Filho herdará o que foi perdido por Adão e Eva e partilhará sua herança com os que, sem merecimento, aceitam pela fé sua graciosa oferta de amor.